Olá, colegas e amigos do canal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Um bom domingo a todos, dia 10/11 de 2024. Faz aí um pouco mais de um ano desde a descoberta de que os moles da Barra são a causa das tragédias com enchentes no Rio Grande do Sul. E nesse vídeo um assunto muito importante. Nesse vídeo nós vamos analisar a história das enchentes no Rio Grande do Sul, e isso é muito importante para nós resolvermos essa questão dos moles da Barra serem a causa das enchentes, porque tem uma lógica por detrás disso. Se são os moles a causa das enchentes no Rio Grande do Sul, então antes da construção dos moles não pode ter havido enchentes. Então é uma lógica válida, muito importante, e nesse vídeo nós vamos fazer a análise do que eu encontrei até hoje. Bem, são muito escassos os registros históricos, tá? Porque os registros históricos importantes, eles são do século XIX e do século XVII, XVIII. Do século XIX e do século XVIII, e são muito escassos. O que nós temos bastante são registros do século XX, mas o século XX foi depois da construção dos moles, né? No caso, a enchente de 1941, a maior de todas até então. Então vamos direto ao ponto. Antes da construção dos moles da Barra, não pode ter havido enchentes. Porque se aconteceram enchentes na Lagoa dos Patos e no Guaíba, significa que não são os moles. E aí, como é que fica essa história? Resumindo já logo de cara, de tudo que eu encontrei até hoje, a história, a análise histórica, ela nem contribui, nem prejudica a tese dos moles. Tá? Então, pela análise histórica, nós não conseguimos tirar conclusão. Não é possível se embasar na análise histórica por falta de informações. Mas vamos lá, eu vou entregar para você tudo que eu encontrei até hoje. Muito importante, fica nesse vídeo, porque é um raciocínio muito importante o que eu encontrei aí até hoje nesse um ano de pesquisa. Os moles da Barra foram construídos entre 1909 a 1915. E a pergunta é: existe registro de elevação da Lagoa dos Patos e do Guaíba antes dessas datas? E a resposta é sim. Em 1873 existe no Jornal do Rio Grande, né? Existe um registro de que a Lagoa dos Patos se elevou. Ela se elevou menos do que a enchente de 1941, mas ela se elevou e teve grandes prejuízos. E aí você pode pensar, então, Tiago, não são os moles. Então não são os moles. Porque se houve enchente antes, significa que não são os moles. Mas não é bem assim. Tá? Vamos analisar uma coisa muito importante, que é o seguinte: antes da construção dos moles, pode ter havido tentativas de estabilização da foz. Vamos lá. Aqui temos a informação de que o governo imperial criou oficialmente no ano de 1846 a Inspetoria da Praticagem da Barra. Então a pergunta é a seguinte: será que houve alguma intervenção na foz depois da criação dessa inspetoria? Porque uma pequena intervenção na foz pode ter causado uma tragédia. Vamos lá, que tipo de intervenção é essa? Aqui nós temos os moles da Barra do Rio Grande. O que acontece é o seguinte: você percebe que aqui onde eu estou com o mouse, essa parte de São José do Norte, ela é de areia? Ela é uma península de areia, você percebe? Então, o que acontece? O que acontece é que naquela época
eles podem ter lançado pedras na ponta desse pontal, que é chamado ou chamado de pontal de areia, ou chamado de istmo. Eles podem ter lançado pedras aqui nessa ponta e fechado. Aqui onde eu estou indo e vindo com o mouse, ó, eu estou indo e vindo com o mouse, aqui era aberto. Aqui era uma saída de água. Então esse pontal de areia era meio que uma ilha, tá? E aqui também, ó, eles podem ter lançado pedras antes da construção dos moles. Nós temos essa informação? Não. Nós não temos informação nem que sim e nem que não. Mas aproximando e chegando ali na ponta do pontal de pedras, ó, vamos lá na ponta desse pontal de pedras, a gente vai encontrar pedras. Quer ver? Olha lá. Estamos chegando na ponta. Ó. Na ponta desse pontal existem pedras. A pergunta é: em que ano que essas pedras foram lançadas? Tá vendo? Essas pedras foram lançadas quando? Por quê? Porque colocando pedras aqui do jeito que elas estão, elas podem impedir a vazão de escavar o istmo. Porque é o seguinte, esse istmo ele era móvel, tá? Ele criou vegetação assim mais densa depois da construção dos moles. Mas antes da construção dos moles, esse istmo ele era móvel. Na alta vazão, a vazão do rio começava a comer pelas beiradas. A vazão do rio nunca passa por cima do istmo. Ele não empurra, ele não passa por cima. Ele começa a comer pelas beiradas e vai abrindo, vai desbarrancando, tá? Vai causando a erosão e vai abrindo o istmo. Se coloca pontais de pedra ou de madeira, qualquer coisa que eles possam ter feito naquela época, isso já impede a abertura do istmo, tá? E isso é relatado naquela época, em 1880 e pouco, em Itajaí, Santa Catarina. Em Itajaí, Santa Catarina, nós temos o registro de que eles acharam ruim o rompimento desse pontal de pedra, porque na foz do rio Itajaiaçu também tinha esse pontal de pedra, muito semelhante aqui à foz do Rio Grande do Sul. E tem registro de que lá na enchente de 1880 e pouco, eles acharam ruim a enchente ter estourado o pontal de pedra. Mas espera aí, por que eles acharam ruim? Não tem que achar ruim. Isso é uma movimentação natural do rio, das bancadas de areia. Então, se eles acharam ruim, o relato diz que o pontal de pedras, não, desculpa, de areia, o pontal de areia que protegia o porto, né, que protegia ali a Itajaí, né, se rompeu com a enchente. Tá? Mas por que eles acharam ruim? É muito estranho. Provavelmente eles já faziam tentativas de estabilização desse pontal. Mesma coisa aqui no Rio Grande do Sul. Eu suspeito que eles já faziam tentativa de estabilização desse pontal, né, desde a criação do Serviço de Praticagem da Barra em 1846. Tá? Isso explicaria as enchentes de 1873, tá certo? Então, temos informação provando? Não temos. Não temos nem que sim e nem que não. As informações são escassas, tá? Mas é de se investigar. Então, se houverem historiadores capazes de fazer esse tipo de investigação, seria de grande utilidade, de grande auxílio nas nossas pesquisas, tá certo? Então aqui nós temos o jornal Correio do Povo. Conheça a história de 8 grandes inundações em Porto Alegre antes de 1941.
Então aqui diz, ó, a primeira enchente remonta do século XIX, em uma época onde a topografia da cidade era completamente diferente. Então está dizendo aqui que a topografia da cidade era completamente diferente. É o que eu vou explicar mais para frente. A topografia, a gente não pode confundir os relatos históricos, porque existem relatos de microdrenagens e relatos de macrodrenagens. Já vou explicar mais para frente. Então aqui estão as datas de algumas das enchentes, tá? As principais delas. A primeira, 1873, que foi depois da construção da Inspetoria da Barra, Inspetoria e Praticagem. Foi em 1846 a criação do Serviço de Inspetoria e Praticagem da Barra, que já pode ter feito alguma tentativa de estabilização da foz, o que explicaria as enchentes de 1873. Ó, aqui um jornal antigo, as enchentes de Porto Alegre. Deixa eu botar certinho aqui. Ó lá, as grandes enchentes de Porto Alegre. Não tem nenhuma data dizendo uma enchente antes da criação da Inspetoria da Barra em 1846. Não tem. Cadê os registros de enchentes de 1810, 1820? Não tem, gente. A natureza, ela é cíclica. Então, se essas enchentes no Rio Grande do Sul fossem naturais, fossem por causa da característica hidrológica, geohidrológica da região, as enchentes de 1941, elas tinham que ter ocorrido nos séculos anteriores, no século XVIII, no século XVII, entende? Tem que ter ocorrido, porque a natureza é cíclica. Como assim nós passamos o século XX inteiro tendo enchentes a cada 2 anos, a cada 5 anos, né? Como que no século XIX não tiveram tantas enchentes, só no final do século XIX? E não, essa grande enchente agora de maio de 2024 e de setembro e novembro de 2023, elas têm que ter ocorrido no século XVIII também e no século XVII, porque a natureza é cíclica. Tudo que acontece, ela repete a cada determinado período, tá certo? E cadê os registros? Então isso é um indício de que a construção dos moles são a causa, tá? O que acontece aqui? Acontece o seguinte, nós temos 3 situações. A primeira, que os moles não seriam a causa das enchentes. Para isso, nós temos que encontrar grandes enchentes antes da construção dos moles. Lá em 1810, em 1790, tá? Segunda hipótese, os moles agravaram as enchentes. Então as enchentes já ocorriam, só que em menor proporção, e os moles agravaram as enchentes. Essa é a segunda opção, essa segunda possibilidade. E a terceira possibilidade é o oposto da primeira possibilidade. Aqui diz o seguinte, já o francês Arsène Isabelle, em seu livro de viagens, faz uma alusão, presta atenção na palavra usada, a uma cheia em fins de 1833. Então, gente, aqui existe alusão à cheia em 1833, em 1842, 47 e 1850. Só que veja bem, cadê o registro original, a descrição original? Nunca confiem em textos como esse aqui. Esse texto eu encontrei na internet. Não confiem nesse tipo de texto. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande entre enchentes de microdrenagem e de macrodrenagem. E os historiadores, como pode ser o caso do francês Arsène Isabelle,
ele encontrou um fragmento ou uma citação que estava descrevendo uma enchente por microdrenagem e ele achar que isso é uma cheia do Guaíba. Eu pergunto para você, aqui nesse parágrafo está dizendo que foi uma cheia do Guaíba? Aqui nesse parágrafo está dizendo que foi uma cheia da Lagoa dos Patos? Não. Tá? Então, muito cuidado com essas datas muito antigas, 1833. Existe uma citação até de 30 anos após a criação do município de Porto Alegre. Foi lá em 1700 e alguma coisa, 1760, 1770, alguma coisa assim. Teve um registro de cheia. Mas ali não está dizendo que foi do Guaíba. Não está dizendo que foi o Guaíba que se elevou e inundou os vilarejos de Porto Alegre. Não. Gente, enchentes por microdrenagem sempre aconteceu na história das cidades brasileiras que sofrem chuva. O que é uma enchente por microdrenagem? É quando eles constroem uma rua, uma ponte com pouca vazão, e isso impede a vazão das sangras, dos pequenos riachos, dos pequenos arroios, e isso causa uma inundação na cidade. Então, uma ponte com pouca vazão, um aterro, alguma obra modificando a microhidrologia da região, causando inundação. Isso acontece em tudo quanto é lugar. Isso acontece em São Paulo desde o início da cidade de São Paulo. Isso acontece há muito tempo em várias cidades do Brasil, mesmo cidades que não têm Guaíba nem Lagoa dos Patos. Então, muito cuidado ao pegar esses registros antigos, como é o caso aqui, ó, você lê um parágrafo como esse e achar, tá vendo, ó? Teve uma enchente do Guaíba em 1833. Não está dizendo aqui que o Guaíba teve uma enchente de 1833. E olha a palavra que ele diz, ele alude, ele faz uma alusão. Então, muito cuidado com esses textos que mencionam enchentes, mas não trazem o registro original. Nós temos que buscar a descrição original dos fatos e fazer uma análise hidrológica do fragmento histórico, do texto histórico. Por exemplo, se nós encontrarmos um fragmento histórico, um texto, um documento dizendo que, por exemplo, em 1810 teve uma forte chuva sobre Porto Alegre, e na manhã seguinte, ruas ficaram alagadas e pessoas tiveram que sair de suas casas. Nós já sabemos que não foi o Guaíba. Tá vendo? Por quê? Porque o Guaíba não enche da noite para o dia. Quando tem uma chuva forte, o Guaíba leva pelo menos 2 dias para encher e invadir Porto Alegre. Então, tá vendo como a gente tem que aprender a interpretar os textos? Mesma coisa uma enchente, se eu não me engano, em 1855, no Jornal do Rio Grande. Eu acho que é Diário do Rio Grande o nome desse jornal. Tem lá um registro dizendo que choveu durante a noite e na manhã seguinte ruas de Rio Grande ficaram alagadas e pessoas saíram de suas casas. A gente sabe que não foi a Lagoa dos Patos. Por quê? Porque choveu e na manhã seguinte ruas de Rio Grande ficaram alagadas. Nós já sabemos que foi um problema de microdrenagem e não a Lagoa dos Patos, porque a Lagoa dos Patos leva muitos dias após as chuvas para se elevar. Então, a gente tem que saber fazer a análise hidrológica. E os historiadores, muitas vezes, eles não têm esse conhecimento, essa expertise de fazer uma análise hidrológica para interpretar os textos dos fragmentos históricos. Então, não há registros de que antes da criação da Inspetoria da Barra, 1846, existe elevação da Lagoa dos Patos e do Guaíba. Por enquanto, até hoje, eu ainda não encontrei, tá?
eu encontrei apenas essas alusões aqui, ó, esses textos, como é o caso aqui do Correio do Povo, citando que o amigo do irmão, do parente, do vizinho disse que teve uma enchente em 1833. Não, eu preciso do fragmento original. Da onde que veio essa informação de que teve uma cheia em 1833? Eu preciso ler o que está escrito para interpretar se foi uma cheia do Guaíba ou se foi um problema de microdrenagem. Tá? Existe um município chamado Tapes, ali às margens da Lagoa dos Patos. Esse município sofre 2 tipos de enchente. Ele sofre a enchente vinda da elevação da Lagoa dos Patos e sofre uma enchente que, se eu não me engano, é barragem, é alguma coisa que tem ali que provoca uma enchente. Entende? Então, se naquela época a gente pega um fragmento desse, como no município de Tapes, descrevendo a cheia provocada pela barragem e acha que isso foi a Lagoa dos Patos, né? Nós estamos criando uma informação que não é verdadeira, nós estamos fazendo um erro de interpretação do fragmento histórico, tá? Então, essas enchentes, 1842, 1847, 1850, nós temos que analisar o contexto. Choveu e ruas ficaram alagadas. Tá. Choveu e ruas de Porto Alegre amanheceram alagadas, o comércio teve que sair desativado e tal. Não, mas espera aí. Será que não foi um problema de microdrenagem? Tá? Então, para você ver como as coisas são difíceis, a análise é difícil, ela não é simples, tá? Então é isso, não encontrei registros históricos de cheias no Guaíba e na Lagoa dos Patos antes de 1846, que foi o ano da criação da Inspetoria da Barra, que pode ter feito as primeiras intervenções na foz, tá? Lançando pedras no pontal de areia, tá? Causando enchentes, ok? Então, concluindo, nós não temos informação suficiente, as informações são muito escassas. E devido à escassez de informações, de registros históricos, o que prevalece é a análise hidrológica dos dias de hoje, tá? Que é a seguinte: é muito simples, é muito direta, uma sequência lógica muito simples de entender, tá? Aqui no círculo amarelo nós temos a 5ª secção da Barra. Essa localidade está inundando com a vazão fluvial, a água da chuva, a vazão da Lagoa dos Patos está inundando esse círculo. Porém, a água do mar está no seu nível natural. A água do mar, ela não inunda as casas na 5ª secção da Barra. Pode ter ressaca, pode ter vento sul, mas se não tiver chuva, se tiver ressaca sem chuva, se tiver vento sul sem chuva, a 5ª secção da Barra não inunda, as casas não inundam. Então, a água do mar, que nós chamamos de maré meteorológica e maré lunar, elas não inundam a 5ª secção da Barra. Então, se a Lagoa dos Patos está inundando a 5ª secção da Barra, é pela vazão fluvial, pela vazão do canal da Barra e não pelo mar. Então, quando a 5ª secção da Barra está inundada pela Lagoa dos Patos, nós temos absoluta certeza, existe um desnível entre os 2 círculos aqui da figura. A 5ª secção da Barra está com um nível de água superior ao nível do mar, do outro círculo, provando que aqui nesse terceiro ciclo,
nesse terceiro círculo, existe um represamento. Por quê? Porque isso tudo aqui é um estuário, tá? E, sendo um estuário, os níveis de água tendem a se equilibrar. Os níveis de água tendem a ser quase iguais, porque é um estuário. Tá? O estuário, o interior do estuário, ele tem um nível quase igual ao do mar. Tá? Pode ter uma leve inclinação, pode, mas é coisa muito pequena. Tá? Não é algo capaz de inundar a quinta secção da Barra, ok? Porque é um estuário, gente. A água não é nem água do rio e nem água do mar. É o encontro das duas águas. Água do rio com água do mar. Tá? Então isso mostra, se a água do mar é capaz de entrar, mostra que entre os dois círculos aqui, o nível é praticamente igual, mas se a quinta secção da Barra está inundando, mostra que a quinta secção da Barra tem um nível de água superior ao nível da água do mar, mostrando que existe uma dificuldade de vazão na foz, na boca da Barra. Isso é evidente. Isso é evidente. Tá? Se você não entendeu, volta essa explicação, medita, tenta compreender o que eu falei, porque isso é uma sequência lógica, isso é um entendimento lógico. Assim como 2 vezes 2 é 4. Não existe outra explicação. Se a quinta secção da Barra está inundando com a vazão fluvial, é porque o canal da Barra, o canal da Foz, a jusante da quinta secção da Barra, está com deficiência de vazão. E o que nós temos a jusante da quinta secção da Barra? Os moles. Tá? Os moles, a seção dos moles. Então, isso evidencia que a seção dos moles ela não está dando conta da vazão do canal. Ela não está dando conta da vazão fluvial. Vazão fluvial é a movimentação do rio provocado pela chuva, tá? Então, a elevação da quinta secção da Barra em relação ao nível do mar evidencia que os moles não estão dando conta da vazão fluvial, ok? Então não resta dúvida, a análise hidrológica mostra, os moles da Barra não dão conta da vazão do canal da Barra, ok? Muito obrigado, comenta aqui o que você achou, compartilha, né? Esse é um vídeo para você mostrar para as pessoas, para você mostrar. Eu fiz uma análise histórica, entreguei uma análise hidrológica aqui agora no final, porque muita gente está com a seguinte pergunta, será, né? Muita gente está com o será, né? Será que são os moles? Será? Ainda não conseguiram atingir esse entendimento, né? Principalmente esse entendimento da análise hidrológica que eu fiz no final desse vídeo. Né? Esse entendimento, ele não resta dúvidas, né? Se a quinta secção da Barra e se o município de Rio Grande, ali a península, se está inundando, e aí você pega, enquanto está inundado, você vai lá na praia do Cassino, e vê que o mar está no seu nível, né, mostrando que as águas no canal da Barra estão mais altas do que as águas do mar, isso é evidente. Os moles da Barra não dão conta da vazão, não resta dúvidas, tá? Então é isso, não resta dúvida, gente, tá? Compartilha, deixa o seu like, se não é inscrito, se inscreve e comenta aqui embaixo o que você achou dessa análise, ok? Então é isso aí, muito obrigado, sou Thiago Drum, obrigado pela sua audiência, forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!